Olá pessoal, bom dia. A sexta-feira chegou e a gente já sabe que a sexta-feira é dia da coluna Sexta Literária aqui no Manhã Cidade. Eu sou Amanda Dantas e vou trazer para vocês mais uma dica de literatura. Então, a dica de literatura que eu deixo para vocês hoje é de um dos livros que foram mais comentados no ano passado, em 2020, principalmente no período de pandemia, e esse livro se chama Necropolítica. Ele é de um escritor camaronês, né? Ele é africano, né? do continente africano, ele é do país Camarão, e ele se chama Achille Mbembe, certo? Então é esse livro aqui. E por que ele foi muito comentado, principalmente... foi um termo muito usado, necropolítica, foi uma palavra muito usada. E por que isso, principalmente no período de pandemia? Por que isso? Porque o que é a necropolítica? A necropolítica é um conceito filosófico e que, segundo os estudiosos, e que, como Achille Mbembe ele fala aqui no livro, a necropolítica é uma forma do Estado decidir quem vive e quem morre, certo? Por meio de quê? Por meio de políticas públicas, né? Por meio de políticas públicas. Então, nesse caso de Achille, ele fala muito da questão da África, mas que tem muito a ver com a realidade do Brasil e de outros países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, na pandemia, quando se falou que é uma gripezinha, é uma questão de que só mata idosos e que quando se faz isso, é como se o Estado tivesse decidindo quem são as pessoas que devem viver, né? Então, quem é que deveria viver, né? Nessa questão de necropolítica? Só as pessoas que estão são aptas para o capitalismo, aptas para trabalharem, aptas para produzir. Se você não é mais apto para produzir, para trabalhar, para gerar dinheiro, para gerar riqueza, então você deve morrer, porque você não deve, porque você não faz parte mais, você não é útil mais para o sistema capitalista. Então, por que o nome necropolítica? Necro, que é morte, que é um radical, que significa morte, política, então, significa a política da morte. Então, isso aconteceu também, quando? Isso aconteceu também no nazismo, né? Existia um termo chamado eugenia, existe um termo chamado eugenia, que é o quê? Você decidir quem vai viver e quem vai morrer de acordo, e essas pessoas são escolhidas de acordo com suas características. Então, se você não é mais útil para o sistema, então você deve ser eliminado. Então, é um conceito filosófico, foi um termo muito utilizado durante a pandemia e que continua sendo um dos livros mais lidos. Esse livro aqui de Achille Mbembe, eu acho que vale muito a pena ler, porque a gente acaba vendo como isso acontece no dia a dia, como infelizmente esse conceito de política da morte ele é implantado por governantes, por políticos, pelo sistema, não só aqui no Brasil, mas do mundo inteiro, né? É claro que essa realidade escrita aqui por Achille Mbembe é uma realidade que ele fala da realidade da África, né? De onde ele nasceu, mas que isso tem tudo a ver com o contexto atual, e eu acho que é um livro que super vale a pena. É um livro fininho, ó, ele é super fininho, ele tem apenas 70 páginas, mas de um conhecimento e de uma sabedoria profunda. Então, essa é minha dica de hoje, eu espero que vocês gostem e até a semana que vem.